Olá, sejam muito bem-vindas a mais um podcast aqui do canal Simplesmente Mulher Caminhando com Deus. É uma enorme alegria para o meu coração poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco das minhas experiências com Deus, aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que Ele tem me revelado e as bênçãos dele sobre a minha vida. E eu tenho certeza que Deus quer abençoar grandemente a sua vida também, ok? Por isso, eu quero iniciar fazendo um convite para que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer te revelar, para aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Antes de iniciar a mensagem, eu quero te convidar, se você não é inscrita, você se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa comunidade, você ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu colocar um vídeo ou um podcast novo aqui no canal, você ser notificada e também pedir para que você compartilhe esse podcast, essa mensagem com uma amiga, abençoe a vida dela e convide ela para fazer parte aqui com a gente, ok? Bom, o vídeo de hoje é para falar a respeito de princípios de Deus, sobre honrar pai e mãe, honrar e obedecer, né? Que são dois princípios fundamentais para a nossa vida, para que a gente viva debaixo de bênçãos do Senhor, ok? Mas, antes disso, eu quero te perguntar se você acompanhou a semana passada, eu coloquei um vídeo aqui no canal contando um pouquinho da minha história, da minha relação com a minha mãe. Então, eu quero te dizer que se você não assistiu esse vídeo, para você assistir e você entender um pouquinho melhor a respeito da minha relação com a minha mãe, ok? Viajei até a Bahia, fiquei lá alguns dias, voltei para casa e quis muito compartilhar com você aquilo que Deus me ensinou e aquilo que Deus colocou em meu coração. E eu glorifico ao Senhor por cada revelação em minha vida, por Ele me dar a oportunidade de viver sobre a luz da sua vontade, né? De viver de forma diferente das coisas que eu aprendi até aqui. E hoje eu meditava muito a respeito disso, como nós somos agraciadas quando temos essa oportunidade, né, de receber a revelação da vontade do Senhor para a nossa vida. Não importa a idade que a gente tenha, né? Eu mesma sou uma mulher casada, mãe de 3 filhos e muitas coisas Deus está me dando a oportunidade de aprender agora. E louvado seja Ele por isto, ok? Bom, tudo que eu vou falar aqui é muito delicado, principalmente se a sua história é uma história um pouco triste, onde você sente que você não recebeu o amor e o carinho, a dedicação dos seus pais, ok? Então eu quero em primeiro lugar te falar que quando a gente decide viver uma vida de fé, caminhar à luz da palavra, quando a gente decide viver com Jesus Cristo, nós temos que nos esforçar para buscar o perdão, para buscar a cura do nosso interior, para que a gente possa andar obedientes à vontade de Deus. O que isso vai trazer para a sua vida de vantagem? Você obedecendo à vontade do Senhor, você vai estar debaixo de bênçãos, né? E muitas vezes a nossa história ela é tão triste que se torna impossível de sozinhas a gente conseguir modificar esse sentimento, transformar essa mágoa em amor ou respeito, ou seja lá como você quiser colocar aí a palavra, ok? Desde que isso te leve a andar em obediência à vontade de Deus. Então, eu quero compartilhar com você em primeiro lugar um salmo para você meditar, e esse salmo vai te ajudar muito, né? Porque nós precisamos entender que quem nos ajuda no processo é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos convence, né? De que nós precisamos mudar em algumas coisas na nossa vida. E quando nós temos essa ajuda, é algo fenomenal que acontece em nós, é uma coisa sobrenatural que a gente, de repente, nem consegue explicar direito, nós só conseguimos viver. E aí sim, nós somos modificadas porque o Senhor está nos tratando, né? Então eu quero compartilhar com você. Pega aí a sua Bíblia e abra no Salmo 143, no versículo 10. Olha o que o Davi orou ao Senhor, né? Pedindo capacitação. Davi falou assim para Deus: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano.
olha as palavras de Davi. Davi estava suplicando ao Senhor para que o Senhor ensinasse a ele, né, a andar, a fazer a vontade do Senhor. Então esse era o desejo do coração de Davi. E muitas vezes ele se via limitado como um pobre pecador, né? E ele tinha plena convicção de que se ele clamasse ao Senhor, o Senhor iria socorrê-lo. E ele estava pedindo para que Deus o ajudasse a obedecer à vontade dele e não à vontade do próprio Davi. Isso serve muito para os nossos dias, né? Então eu acredito que para a gente ser conduzida por um novo caminho, por termos transformação de pensamento, de atitudes, de transformação de sentimentos, né? O que vai modificar o nosso coração e nos deixar mais parecidas com Jesus Cristo é a ajuda do Espírito Santo, como eu falei. Então, em primeiro lugar, eu quero te dar essa dica, quero te pedir para que você ore ao Senhor, para que o Espírito Santo te capacite e você tenha real compreensão de como é importante viver sobre os princípios de Deus, ok? Então, vamos compreender o que a Bíblia nos ensina a respeito de princípios de Deus sobre honrar aos pais. Honrar o pai e a mãe. Então, pegue a sua Bíblia agora e abra lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1, 2 e 3, olha o que o apóstolo Paulo ele vai nos falar. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A Bíblia nos ensina sobre dois princípios diferentes que são muito importantes como mandamento do Senhor, né, para que nós venhamos obedecer e honrar os nossos pais. São duas coisas diferentes, né? Dois princípios diferentes. Quando a Bíblia fala sobre obediência a vossos pais, está se referindo ao momento que você ainda é solteira, que você vive debaixo da autoridade dos seus pais. Então Deus te ensina a obedecer a voz dos teus pais, né? Os teus pais, como autoridade sobre a tua vida, eles sabem o que é melhor para você. E quando a palavra honra entra aqui, no meio desse versículo, está nos ensinando já um outro momento da nossa vida. É um momento em que você já é uma mulher casada, então você já saiu debaixo da autoridade de seus pais, porque você deixou os seus pais, como está escrito lá no livro de Gênesis, né? No capítulo 2, no versículo 24, fala: Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, a mulher, ela passa a obedecer o seu marido, ela não tá mais debaixo da obediência do seu pai, né? Então ela precisa agora honrar aos seus pais e não mais a obedecer. Olha que interessante, né? Nós entendermos esses princípios, eu acredito que faz toda a diferença na nossa vida. E quando a gente entende que esse princípio de honra, ele carrega uma promessa do Senhor. Quando Deus ele estabeleceu ali as leis, né? Ele deu as leis para Moisés ensinar o seu povo. Ele estabeleceu ali os 10 mandamentos. Este mandamento, ele foi o primeiro com promessa de Deus, né? Então lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, no versículo 12, que tem o mandamento do Senhor falando: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha que interessante. Até então, Deus vem estabelecendo uma série, né, de mandamentos, faça assim, assim, assim. Quando chega nesse versículo, Deus fala o porquê que ele quer que você faça isso, né? Então, ele tá te prometendo o quê? Longevidade e prosperidade, para que os teus dias se prolonguem nessa terra. Ou seja, aquele filho que obedecer à vontade de Deus, o mandamento de Deus, né, a respeito de estar honrando seu pai e a sua mãe, ele vai viver muito mais tempo nessa terra e debaixo de bênção, porque é promessa do Senhor. É o primeiro mandamento com promessa. E quando nós estamos num processo com Jesus, ele nos permite ter esse entendimento de uma forma mais profunda. E se nós estamos em Cristo, se nós o amamos, temos prazer em obedecê-lo, né? Afinal de contas, é palavra de Deus. Pois olha o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus falou essas palavras: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se é mandamento do Senhor, nós já temos essa compreensão. Deus já revelou, né, a sua vontade para nós. Se nós dizemos que amamos ao Senhor, nós temos que obedecer.
Então, como mandamento, nós vamos honrar os nossos pais, obedecer aos nossos pais. Ah, Irene, mas talvez você me fale assim, Irene, mas os meus pais, eles não merecem, porque você não conhece a minha história, você não sabe o que eu passei. Então eu quero te trazer exatamente essa mensagem para o seu coração, esse entendimento que foi o entendimento que Deus me deu, né? Estou compartilhando aqui com você para que seja abençoada a sua vida, assim como foi a minha. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que Deus nos dá a oportunidade de ter a compreensão em forma de revelação, pois a revelação do Senhor vem para trazer transformação para a nossa vida. Então nós não vamos cumprir um mandamento do Senhor porque a pessoa merece ou deixa de merecer. Nós vamos cumprir simplesmente porque nós somos submissas ao nosso Deus, porque nós somos mulheres obedientes a Jesus Cristo, nós amamos Jesus e nós queremos alegrar o coração dele. E também nós temos aí ao nosso favor a promessa de bênção, né, de Deus sobre as nossas vidas, porque, como eu falei, aquela que obedecer aos mandamentos do Senhor, viver debaixo dos princípios de Deus na sua vida, nós vamos ser grandemente abençoadas nessa terra e viveremos muito mais, né? Muito mais e melhor. E também uma outra coisa que me impulsiona muito a estar vivendo de acordo com o que Deus estabeleceu e não com a minha vontade direcionada pelas minhas emoções, é eu poder ter o privilégio de ensinar os meus filhos, né, a verdade sobre a vontade de Deus. E não tem nada melhor, né, na vida de uma mãe para com a educação dos seus filhos, na vida dos pais, né? Mas falando aqui de mães, porque estou falando diretamente para você, mamãe, para o seu coração, né? De mãe, de filha. Não tem nada melhor do que você ser o próprio exemplo daquilo que você está ensinando. Como nós podemos levar a palavra de Deus para o coração dos nossos filhos quando nós não honramos essa palavra, né? Então nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para que nós sejamos curadas das nossas feridas do passado e para que nós venhamos ter um renovo de pensamento, né? Uma mudança mesmo de mentalidade, como o apóstolo Paulo, ele fala, né? Para que nós vamos ser transformados de acordo com a renovação da nossa mente. Então nós temos que tirar todo aquele velho, aquele pensamento, aqueles sentimentos e as emoções antigas e temos que colocar algo novo no lugar, né? E através dessa renovação é que a transformação vai surgir. Por isso que eu comecei compartilhando o clamor, né, de Davi ao Senhor, para que o Senhor ensinasse ele como ser obediente. É o que nós precisamos fazer também. E Deus, ele é fiel. Ele vai nos sustentar, ele vai nos ajudar. À medida que ele vai nos curando, ele vai nos trazendo a compreensão de que nós vamos honrar os nossos pais. Não porque eles merecem, não porque eles foram pais bons ou pais ruins. Deus não fala isso. Deus fala que é para nós honrarmos. Então nós vamos honrar como uma forma de obediência. Nós vamos obedecer ao nosso Deus, porque essa é a vontade dele. E aí sim nós vamos ser grandemente abençoadas por estarmos cumprindo um princípio do Senhor, e isso vai abençoar as nossas gerações. Aleluia, glória a Deus. Bem, esta é a mensagem que eu senti no meu coração de compartilhar aqui com vocês. E eu já orei ao Senhor para que cada uma de vocês que ouvir esta mensagem seja grandemente abençoada. É o desejo do meu coração que você receba do Senhor a cura sobre as suas emoções, sobre as suas dores, e que você possa andar de acordo com tudo aquilo que o Senhor vier revelar para você. E que sobre a sua vida, sobre a sua família, recaia toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Quero te convidar novamente para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu colocar aqui no canal um vídeo ou um podcast novo. Convida também uma amiga para ela fazer parte aqui com a gente da nossa comunidade. Vamos fazer com que esse canal cresça, mais e mais mulheres conheçam a verdade de Deus e que elas venham também ser abençoadas. Amém? Muito obrigada por ficar comigo até o final. Um grande beijo, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!